E aí, Gangstar, como é que você tá? Eu espero que esteja bem. Quem tá falando aqui, cara, é o Brutiarati com 15 aninhos de idade, velho. Pelo amor de Deus, mó cara de novo sem barba. Acho que vocês nunca me viram sem barba. Já me viram sem barba antes? Enfim, galera, o assunto do vídeo de hoje é bem simples, então já vou direto ao ponto. Eu percebi que muitos de vocês, principalmente a galera que é nova aqui, ainda não conhece muito sobre esse meu lado escritor, né? Não sabe que eu também tenho um livro publicado, Heróis de USP e as Estrelas Prateadas. Então eu aproveitei para trazer um vídeo aqui hoje falando sobre o Avidol de Heróis de USP. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo. E se essa é a primeira vez que você tá vendo ele, eu sugiro que você dê uma olhada nos outros vídeos que a gente tem falando aqui sobre o livro Heróis de USP e as Estrelas Prateadas, porque vale muito a pena. E eu já adianto para vocês que em breve teremos mais vídeos sobre outra história minha. Mas enfim, é assunto para outro vídeo, cara. Só para deixar vocês já cientes do que está por vir. O vídeo de hoje é sobre um personagem muito pedido pela galera lá do meu Instagram, cara. Inclusive, se você não me segue lá, o Instagram vai estar aqui embaixo. Segue lá também pra gente trocar uma ideia, beleza? E esse personagem é o Raphael McKellen, cara. Um dos melhores personagens de Heróis de USP e as Estrelas Prateadas. Sério mesmo, é um dos personagens, se não o personagem mais favorito da galera, sabe? Se eu for parar pra fazer a contagem, eu acho que fica entre o Daniel e o Raphael, mano. Então, tinha que falar dele aqui, senão alguém ia me degolar, cara. Ia dar paulada na minha cabeça na rua se eu não fizesse um vídeo sobre esse cara. E quem é o Raphael? Bom, o Raphael McKellen, cara, é um garoto de 16 anos, muito alto astral, 1000 grau pra caramba, um cara muito gente boa, que é criado por dois pais que dão muito amor, carinho e uma estrutura muito da hora pra ele. Ele foi criado numa família onde ele tem valores e ideais muito fortes. Valores esses que motivam ele a ser um super-herói, um dos mais conhecidos de West Bay, o Labareda. O Labareda é capaz de controlar e criar rajadas de fogo, cara, a partir do seu próprio corpo mesmo. Das mais variadas intensidades, das mais variadas colorações também, inclusive. O cara é maravilhoso, cara. O poder dele é muito fera. Mas não acaba por aí, cara. Porque o Rafael também é um garoto muito inteligente, cara. Muito inteligente mesmo. Sendo um dos mais inteligentes que aparecem no livro de Heróis de USP. Principalmente agora na segunda edição, cara. Que, putz, já tem um mês mais ou menos que eu fiz a segunda edição, galera. Mas eu sou lerdo, eu esqueci de comentar. Mas lá na Amazon, cara, tá disponível já a segunda edição do livro Heróis de USP e as Estrelas Prateadas. Então se você sempre quis dar uma lida no livro, agora é a hora pra você fazer isso, cara. Porque a história tá mais completa do que nunca, com trechos, histórias e até um novo mistério, cara, envolvendo o próprio Raphael. Mas enfim, não vou me adentrar muito a isso não, quem sabe em outro vídeo. Mas voltando pro Rafa, ele é um dos principais super-heróis do grupo Prodígio, né? O grupo lá do Brian. E apesar dele não ser um dos melhores amigos do Brian, que são a Catherine e o Daniel, o Brian escuta muito ele justamente por conta dessa sabedoria e inteligência que o personagem tem. Então, ainda que o Daniel e a Catherine sejam, digamos que, a voz marcante pro Brian, aqueles que quando falam pra ele sempre vai escutar, ele também dá muito ouvidos ao que o Rafa tem a dizer, aos planos dele, às opiniões sobre a batalha, sobre algum vilão, enfim, ele sempre escuta o Rafael porque ele sente que o Rafael é um cara muito sábio, e realmente é. E mesmo sendo um coadjuvante, que enquanto eu escrevi o livro eu nem pretendia dar muito destaque pra ele na história, pelo menos na primeira edição ele não tem tanto destaque, na segunda ele já tem mais, coloquei ele pra ser mais ativo na história. O Rafael conquistou o coração de todo mundo, cara, e eu admito que eu não tenho ideia do porquê, mas todo mundo que lê esse livro adora o Rafael. Eu acho que é por conta dessa personalidade dele, que inclusive é um dos pontos que ele se baseia bastante no Avidol. E eu já admito pra vocês, cara, quando eu escrevi o Rafael não era pra fazer uma referência ao Avidol não, mas eles têm sim semelhanças, e essa é a principal semelhança entre eles. Apesar do poder do Rafael ser fogo, controlar fogo, criar explosões e essas coisas todas, a personalidade dele não tem nada a ver com esse poder, diferente de outros personagens que têm essas habilidades, como por exemplo o Tocha Humana ou o Bakugou, que geralmente são personagens explosivos, impulsivos. O Rafael é muito pelo contrário, cara. Ele é como se fosse realmente o Avidol, que apesar de ter um poder relacionado a fogo, não é um personagem violento, um personagem destrutivo. Muito pelo contrário, cara. O fogo do Rafael e do Avidol é mais um fogo da criação, fogo da sabedoria, aquele fogo, aquela chama da esperança, sabe? E isso é uma coisa muito simbólica, cara, e que eu creio que é o que mais fez a galera gostar do personagem, porque ele é muito isso. Ele nunca desiste da luta, cara, independente de qual seja o resultado, ele tá sempre lutando. E, velho, isso é incrível, ele é um dos únicos personagens do livro que tem isso.
Inclusive, ele é uma das maiores inspirações pro Brian justamente por conta disso. Ele sempre fica de pé, independente de qualquer coisa que aconteça. Algo que poderia ter sido muito melhor explorado no Avidol, né, cara? Que eu só consigo pensar em 2 lutas que ele participou em Stardust Crusaders, tá ligado? Em várias experiências que a gente vê, tanto no livro quanto citadas pelo próprio Brian, a gente percebe que em muitos momentos do Grupo Prodígio, o Raphael que foi o protagonista das vitórias, cara. Não só por conta do seu poder absurdo, mas sim por conta da sua inteligência e estratégia. Então ele é um personagem muito fera, ele consegue sim utilizar a sua inteligência, ele tem uma inteligência emocional muito grande para a idade dele, sabe? E ele consegue utilizar isso muito bem, ajudando a todos no grupo. E se eu fosse falar para vocês, eu diria que provavelmente, cara, o principal protagonista de toda essa empreitada contra as Estrelas Prateadas, né, contra os Silver Stars, parte justamente do Rafa, que é o responsável por ajudar o Brian a descobrir onde que esses inimigos, onde que esses vilões estão escondidos. E provavelmente, se não fosse ele, o Brian nem sequer saberia com quem ele estava lutando. Então, cara, palmas pro Rafael, cara. O Rafael é brabo demais. É quase impossível falar do Rafa sem falar do Hector, cara. Do Hector Freeze, que é o melhor amigo do Rafa. E sério, eles são quase como irmãos, eles estão sempre juntos, mano. Os caras são inseparáveis. E o engraçado é que o Hector é o oposto ao Rafa em absolutamente tudo, cara. Em questões de personalidade, em questão de poder, tudo ele é literalmente o oposto do Rafa. E eu acho que é isso que é o mais legal quando você tá lendo o livro, quando você vê a dinâmica desses dois personagens. Como que personagens tão diferentes conseguem se dar tão bem, cara? No livro Heróis de West Bay e as Estrelas Prateadas, o Rafa não participa de muitas lutas, mas as poucas lutas que ele participa são uma das melhores lutas de todo o livro, cara. Por conta justamente do seu poder e da forma como ele sempre utiliza ele. Sério mesmo, não tem como você ler alguma luta do Rafa e não ficar tipo, caramba, cara, esse moleque é brabo, mano. E é mesmo, cara. O Rafa barra Labareda é fera demais da conta. Porém, agora falando mais exatamente da segunda edição, a gente começa a perceber que tem algo de estranho com o Raphael McKellen, pelo menos a partir da metade do livro até o final. O Rafa não é mais aquele cara que ele costumava ser, ele tá meio estranho, e por mais que a gente sinta que ele ainda continua ajudando a equipe, ajudando o Brian, a gente começa a estranhar que tem algo acontecendo com ele, sabe? A gente começa a perceber que algo mexeu com ele, só que a gente não sabe o que é. Até chegar no capítulo especial do Rafa, onde a gente consegue ver do ponto de vista do Rafa o que anda incomodando ele, o que fez ele mudar tanto. E eu mudei esse capítulo especial dele na segunda edição e adicionei outro mistério, cara. O que aconteceu com Raphael McKellen? E se você quiser saber tudo sobre esse personagem e ainda ficou curioso para conhecer a história completa, dá uma olhada nos links que estão na descrição e no comentário fixado. Esse link vai te levar lá pro meu livro, Heróis de West Bay e as Estrelas Prateadas. O livro tem uma história muito marcante, que a cada capítulo vai te prendendo mais por conta de todos os mistérios que vão sendo inseridos na história. Além, é claro, das lutas e das interações entre os personagens. Além disso, cara, o livro tem um diferencial. Você não só fica no ponto de vista do Brian, que é o protagonista da história, mas você também vê o ponto de vista de outros personagens que, assim como ele, são muito relevantes para a construção desse universo de Heróis de West Bay. O livro tem muitas referências aos mundos geek, nerd e otaku, tendo muitas referências a Dragon Ball, Naruto, JoJo's Bizarre Adventure e outros animes que eu tô ligado que vocês gostam. Então, se vocês estão afim de ler uma fantasia que tem uma história original e ainda por cima muito dinâmica, basta você procurar por Heróis de West Bay e as Estrelas Prateadas. A gente tem outros vídeos aqui no canal falando sobre, também tem entrevistas que eu já tive a honra de conceder falando sobre a obra. Então, o que você mais vai ter é conteúdo antes de você decidir se você compra ou não o livro. Além do que, a gente tem o primeiro capítulo disponível gratuitamente. Se eu não me engano, a própria Amazon deixa disponível lá. Mas se ela não deixar, basta procurar o livro lá no Wattpad, que o primeiro capítulo também tá lá disponível gratuitamente para você ler e ver se realmente é aquela leitura que você quer ter. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você quer saber sobre esse livro. Eu sempre levo em consideração a sugestão de vocês antes de fazer os vídeos aqui do canal. Então sempre que você tiver alguma, deixa aqui nos comentários. Eu sei que eu não tô respondendo mais com tanta frequência como eu costumava fazer, peço perdão por isso, mas eu sempre tô lendo todos os comentários, galera. Então podem comentar que eu sempre tô aqui, cara. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, veja os outros vídeos e caso você gostar do conteúdo, considere se inscrever e fazer parte da Brute Game, cara. Muito obrigado mesmo a todos vocês, Gangstars, por estarem sempre compartilhando, deixando sua sugestão, dando seu like aqui. Vocês não têm ideia de como que isso me motiva, cara, a continuar fazendo esses vídeos e como que eu fico feliz de saber que eu tô conseguindo entreter vocês. A gente se vê no próximo.
Arrivederci.